Boa tarde, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Para o mini índice, usei esses dados aqui, tá bom? E para o dólar, eu acabei usando esses que é da outra planilha, que eu já comentei com vocês. Gente, eu fiz aqui, ó, fiz duas vendinhas no mini índice e fiz essa venda aqui no dólar, tá? Vou mostrar o contexto, depois a gente volta aqui para a questão do gráfico. Então, para índice, gente, olha só, eu me posicionei, era 10 e 14, já tinha aberto as ações, né? Então, de primeiro momento, eu até esqueci de marcar esse quadradinho, eu sempre esqueço, né? Mas olha, a gente vê DI para cima, né? Aqui, ó, DI para cima, eu penso em bolsa para baixo, tá? Depois as ações foram abrindo, tá vendo? Ó, já abriram mais em queda. E o que me interessa muito aqui, tá vendo? É a Vale e as Petros, né? Setor de commodities para baixo, minério de ferro para baixo também. E no momento que eu entrei, os petróleos estavam aqui, ó, negativos 2, tá? E aí a gente tem aqui também de novo, né, o minério de ferro novamente, negativo. Essas três caixinhas, né, que é essa daqui, ó, energia, metais e agrícola, reparem que estão mais negativas, tá? E aí, no caso da Ásia e Pacífico, reparem que eles fecharam misto, né? Um pouco em alta, um pouco em queda. Então eu fiquei prestando atenção no minério de ferro, como que ele ia se comportar, por causa da Vale. Então, aqui eu sempre coloco de novo, mas é que nem eu falei para vocês, é a mesma caixinha, que fica mais objetivo, né? Então, olha, WTI, Brent, minério de ferro, commodities, tudo para baixo, tá bom? E aí também, eu fiquei um pouco na dúvida, um pouco de olho, porque eu vejo o VIX negativo. E eu sempre explico para vocês, né? Se eu estou pensando em vender no índice, eu gostaria de ver o VIX positivo, né? Porque daí gera uma aversão a risco, geralmente os investidores saem da renda variável, né? Vão para a renda fixa. Então eu gostaria de ver um VIX mais positivo, mas tudo bem, não me impediu de vender lá. E também fiquei um pouquinho de olho o quê? Na Europa, gente, muito positiva. Nosso mercado pode ser, né, pegar o embalo e junto ali com a Europa. Então eu esperei, fiquei acompanhando uma oportunidade. Então, esses foram os motivadores para pensar numa queda no índice, tá? Depois que abriu as ações também, gente, eu olhei aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem aqui, tá vendo? Algumas empresas que têm os setores que eu já falei para vocês que eu gosto de acompanhar, né? Então, olha só, utilidade pública, queda, consumo cíclico, bens industriais, tem todos aqui, saúde, tá vendo? Financeiro, que é muito importante, né? E esse daqui, ó, petróleo, gás e combustíveis também, todos eles. Reparem, né? Está a maior parte em queda. Beleza. Vamos falar do dólar, né? Já depois eu volto para lá. Isso aqui foi pro dólar, gente. Dólar. Reparem que primeiro eu vendi o índice e depois aqui, mais ou menos uma e meia da tarde, eu operei o dólar, tá? Então, o que me fez pensar nessa venda no dólar? Então, eu tinha DI para baixo, títulos para baixo, DX, olha só, bem negativo, e o emergente também está um pouco mais negativo, tá? Isso mostra o quê? Um dólar fraco, certo? Então, quando a gente olha aqui em cima, eu vejo DX, né, que é a cestinha aqui de moedas, menos 0,34, vejo o VIX também negativo. O VIX é aquela história, né? Eu fico acompanhando ele por causa da volatilidade das ações do SP 500, mas eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque na minha visão, poderia sim, né? Como está um VIX negativo, poderia puxar as bolsas para cima. Então eu imaginei um dólar mais negativo também por causa disso, tá? Mas beleza, então a gente tem aqui também um dólar, olha só, ele está fraco frente ao euro, o dólar está fraco frente ao real. Desse lado aqui, os futuros, né? SP 500, Nasdaq, olha só, estão positivos. E aqui, né, já a bolsa mesmo, o índice, né, no caso SP 500 e Nasdaq também positivo, tudo certinho. E aí o que acontece? Eles têm uma correlação contrária, né, inversa ao dólar, então, quando eles estão positivos, a tendência é dólar para baixo. Tudo isso aqui me motivou numa venda para o dólar. Então, vamos lá, venda para o índice e venda para o dólar. Falando aqui do mini índice, gente, eu vou aumentar aqui e vou mostrar para vocês. Tem as regiões, eu vou até diminuir aqui. Olha só, tem as regiões que eu fiz lá, né? Os cálculos ficou dessa forma aqui. Aqui estava a possível máxima, essa daqui é o possível, o justo, né? E essa vermelhinha aqui, ó, é a possível mínima. Então, quando o preço rompe essa possível mínima e vem aqui para baixo, o que que eu fiz? Tirei o zoom aqui, gente, deixa eu tirar essas médias para ficar melhor. Olha só. Tirei o zoom aqui e dei uma olhada se tinha algumas regiões que o preço poderia segurar no próprio gráfico, né? Já que ele tinha rompido a minha região ali. Então, vejam que tem esse fundinho aqui,
Tem esse topinho aqui, tá vendo? Tem esse aqui embaixo, tem esse daqui. Fui só colocando algumas linhas e o preço realmente parou bem ali, tá vendo? Até aí, beleza. E eu tinha vendido aqui, ó. Eu tinha vendido aqui em cima, né? Agora eu vou mostrar para vocês o operacional. Fiz uma venda aqui em cima, tinha um alinhamento de médias também, né? Deixa eu até colocar que fica mais fácil da gente entender também. Olha só minha visão, gente, referente às médias. Né? Esperei o preço sair dessa possível mínima, tá vendo? Ele travou aqui, segurou, conseguiu romper. Segura aqui de novo, e aí quando ele ancora na média, que eu acreditei no rompimento da região. Então, fiz uma venda aqui, tá vendo? E aqui foi a minha parcial, tá? Fiz uma parcial, acreditando que o preço pudesse romper aqui para baixo, tá bom? Preço volta, vem aqui, e aqui ele me tira bem na hora da notícia, gente. Aqui eu realmente deixei passar, viu? Foi um leve vacilo. A notícia do dólar, né? Eu totalmente focada em índice, me desprendi lá da notícia e esqueci real. Porque eu não fico mais posicionada em notícia, tá? Eu evito ficar assim, porque eu já tomei muito stop assim. Então, no caso, ele veio, me tirou na proteção, não foi stop nem nada, até aí tudo bem. Acreditando o movimento baixista que eu estava vendo, eu falei, eu vou vender de novo. Quando corrigir, né? Espera sair essa barra da notícia. Beleza, quando abriu outra barrinha, tá vendo aqui, ó? E corrigi, foi para baixo no caso, eu fiz uma vendinha aqui, só que já coloquei uma parcialzinha de 50 pontinhos. Eu falei, é melhor proteger já no 50. Vai que ele não consegue, porque ele já travou, tá vendo, uma vez na região. Vai que não tem força para descer, e aí realmente eu estava certa. Pegou meus 50 pontos e já voltou com tudo. Aqui estava a minha saída, gente, eu coloquei 50-50, né, para poder abater o valor certinho. Empurrou minha ordem para cima, me negativou bem pouquinho, tá? Coisa pouca, quase nada. Mas empurrou ainda um pouquinho para cima. Vendo já né, toda essa pressão compradora que entrou, eu falei, olha, aqui eu não arrisco mais nada, porque se o mercado não ficar ruim aqui, descer eu acho meio difícil, né? E tá vendo, ó, lateralizou e depois subiu, foi buscar ajuste de novo. Então, no índice, gente, eu não fiz mais nada. Então, foi esse gain, esse pequeno stopzinho ali que voltou. Já no dólar, tendo aquele contexto de venda que eu falei para vocês, olha só, o mercado fica travado muito parecido com o dia de ontem, né? Ficou travado aqui, coloquei essa região, né? Eu tinha algumas regiões de máximas aqui, que são esses cantinhos aqui, deixa eu colocar para cá, ó. Tinha essas regiões de máximas, e aí quando o preço desce, tá vendo o ajuste aqui? Aí, no caso, foi a notícia que eu falei para vocês também que eu já estava posicionada no índice. Essa barra desce com tudo, eu não ia querer vender aqui embaixo. Eu queria o quê? Uma possível correção. Ele não corrigiu, foi direto. Aonde que o preço foi parar? Deixa eu colocar uma linha aqui, ó. Essa linha roxa, tá vendo? É bem essa possível primeira mínima que eu coloquei. E eu já tenho uma outra aqui embaixo, uma outra possível primeira mínima que depois eu vou explicar para vocês o porquê disso. E aí eu falei, travou aqui, voltou. Falei, ok, não tem o que fazer. Preço consegue romper, segura nessa outra região. Falei, também não tem como vender aqui. Vou ter que esperar porque eu só tenho essa região limpa aqui, ó, para poder movimentar uma venda. Preço volta e fica, gente, fica aqui. Essa caixinha azul eu coloquei por causa daquele indicador que eu já mostrei para vocês, que mostrou muita negociação aqui, ou seja, era uma briga. Esperei algum dos lados vencerem. Quando rompe, né, olha, lado vendedor pega força, veja que já tem o alinhamento de médias aqui, deixa eu colocar de azul. Olha as médias alinhando, gente. Para não vender muito esticado e acabar sendo estopada por causa de correção, eu tive que esperar a correção. Se não corrigisse, gente, esse mercado ia embora sem mim, eu ia ter que deixar, não ia ter o que fazer. Mas aí não foi o caso, né? Ele voltou, estava esperando essa correção. Vejam que desceu até aqui, tá vendo? Ó, corrigiu essa barrinha verde aqui. Travou ali perto da média, tudo da região. Aí sim, quando a barra volta, eu vendo aqui. Joguei um stopzinho aqui em cima e foi. E aí eu entrei com a mão errada, né? Eu acabei entrando com a mão errada, o que que eu fiz? Coloquei mais um lote aqui, gente, tá vendo? Tem duas flechinhas de venda aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Porque eu entrei com a mão errada. E aí eu falei, não dá, né? Vou ter que entrar, colocar de novo. Então fui, coloquei um outro... Acrescentei lote, né? E aí ele desceu. Quando desce, aí sim, gente, fiz a parcial aqui embaixo, onde está essa flechinha verde aqui. Já fiquei de boa com o lucrinho no bolso, né? Então, se voltasse stop, eu não tomava mais. E aí, qual que era a minha primeira saída, gente? Nessa linha roxa aqui, por causa dessa região aqui, ó. Falei, quando chegar aqui eu saio, porque já é o meu limite ali, né? De acordo com a minha banca, a minha gestão ali de risco, né? Então, foi isso. Fiz a venda, acrescentei mais um lote, desceu, saí na parcial.
Desceu aqui, buscou meu alvo, eu saí. Se eu tivesse com mais lotes, gente, para dividir tudo isso, qual que seria a minha visão? Soltava mais um lote aqui, esperava uma possível correção, aí sim eu ia buscar essa região aqui embaixo que eu também, né, deixei marcada aqui, ó. Essa seria uma possível segunda mínima. Aí, como eu já não tinha mais o capital para seguir ali dentro da gestão, qual que era a minha saída? Realmente essa daqui, né? Não tinha o que fazer, foi isso, gente. Então, esperei o alinhamento de médias, esperei romper essa região, né? Fiquei, deixa eu ver se vai aparecer o... Ah, tá aqui, ó. Deixa eu até trazer para cá, para esse cantinho que a gente consegue ver melhor. Tá vendo esse volume aqui, ó? Bem no cantinho direito, né? No cantinho direito, olha, eu coloco um caixotinho assim só para ficar fácil de eu lembrar que isso daqui tá uma confusão. Quando ele rompe, gente, para algum dos lados, a maioria das vezes vocês vão perceber que vai romper com barra de força. Só que não necessariamente que se ele romper é que ele vai seguir a tendência, né? Ele poderia ter rompido para baixo e voltar para cima, então tem que tomar cuidado. Mas como eu tinha um contexto de venda, eu só não vendi aqui porque eu queria que ele saísse dessa região, né? Dessa outra mínima que eu coloquei. Então eu esperei o pullback ali, a correção e entrei, tá bom? Olha os players, como sempre, eu falei para vocês, né? Dou uma olhadinha se eles não estão diminuindo a mão. É isso basicamente, tá? Então, pro índice. E aí, gente, o indicador, cadê ele? Esse dado aqui, o PMI, ele inverteu todinho o cenário. É impressionante, assim, né? Tinha uma outra configuração, quando saiu ele veio um pouco abaixo, ele inverteu todinho o cenário. Então, os dados são muito importantes, eu sempre falo sobre eles. Hoje eu realmente dei uma leve vacilada ali. Poderia sim ter me custado um stop, mas eu já estava na proteção ainda bem. Mas tem que olhar direitinho, é melhor colocar até despertador, se caso a gente não põe no próprio sistema, coloca no celular para a gente deixar uns 5 minutinhos antes ficar esperto, né? Porque eu acabei vacilando aqui. E é isso, e olha como ele inverteu, gente, ele conseguiu inverter o cenário. Então, eu lembro de ter visto, né, esse alinhamento de médias, vi esse pullback no mini índice, mas aqui eu não ia entrar, gente, porque não tinha um contexto para compra para mim. Então, eu prefiro evitar, né, eu prefiro evitar, mesmo que subiu, não era o que estava claro para mim fazer, de acordo com o contexto, tá bom? Então, isso é muito importante e de relatório ficou assim, ó. Ficou bem legal, então ficou 6 pontinhos no dólar. Deixa eu arrumar aqui, né, para ficar o índice, para ficar aqui, para ficar o índice para baixo. Então, olha só, na primeira no índice, 137 pontinhos, que foi a que eu fiz a parcial, né? Aí depois teve 12 pontinhos ali que ele voltou e me tirou na parcial. E arrastou um pouquinho, né, para cima. E o Dolinha pagou 6 pontos. Foi bom. Aqui também tem a parcial, né? A gente acaba lucrando um pouquinho mais, mas mostra 6 por causa da parcial. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.